Fala galera, tudo bem? O Liverpool é campeão inglês, né? Depois de muito tempo, 30 anos de espera, um jejum gigante e finalmente vence a Premier League, né? Na era Premier League é a primeira vez, mas voltando a conquistar o campeonato inglês já depois de muito tempo. E tem tanta coisa possível que dá para abordar, né? O Liverpool campeão diante do tropeço do Manchester City, então não foi em campo, mas isso não muda em absolutamente nada, ainda mais para quem estava há 3 décadas esperando por esse momento, né? O Chelsea derrota o Manchester City e acaba contribuindo. O Chelsea adora também fazer parte de jogo de título de quem não está envolvido no jogo, né? Não é a primeira vez, nos últimos anos a gente viu isso acontecendo diversas vezes. Mas o que importa aqui, mais do que o jogo em si, que foi um belo de um jogo, inclusive, daria para fazer uma avaliação só em cima do jogo, mas não, o foco aqui é o título do Liverpool. Então, vamos falar sobre alguns dos temas. Já adianto que não vou conseguir entrar em todos os aspectos possíveis nesse vídeo, é óbvio. Já adianto também que vou fazer um outro vídeo em breve, aí amanhã eu posto, né? Então eu tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, logo depois do título se confirmar. Vou postar um outro vídeo na manhã da sexta-feira, aí com outro olhar, um olhar mais de um ponto de vista histórico. Para o que representa essa quebra de jejum também do Liverpool, a disputa na rivalidade com o Manchester United também. Mas, nesse caso, fiquemos no título de 2019-2020 do Liverpool, que acho que tem vários pontos de partida. É claro, a gente poderia falar do time, a gente poderia falar do desempenho, e isso acho que já foi muito falado, tem vários vídeos sobre isso aqui, sobre o Liverpool dentro do canal. Então nem vou ficar tanto nessa abordagem também. Um ponto que é muito importante, né? O Klopp conseguindo entregar mais um grande objetivo cumprido, porque quando ele chega, ele pega um Liverpool numa situação delicada, numa situação complicada, se a gente pensar no que foi boa parte dessa década, até fora de campo também para o Liverpool, ele assume com um objetivo, com ambição e consegue entregar um título de Champions e consegue no ano seguinte entregar o tão aguardado título da Premier League, que era muito mais aguardado do que o próprio título da Champions, porque quando a gente fala de 30 anos sem ganhar o campeonato inglês, né, não é que o Liverpool nesse meio do caminho não tenha feito nada, o Liverpool tem 4 finais de Champions nos últimos 15 anos, né, com 2 títulos e 2 vices, mas time que copeiro nunca deixou de ser, mas o que faltava era essa regularidade. E aí tá um dos pontos importantes, regularidade. O Liverpool durante todo esse período, né, mesmo em bons momentos, por exemplo, na época do Rafa Benítez sendo muito forte nas Copas, era um time que passava uma sensação que foi uma marca do clube nesses últimos 20 anos aí pelo menos. Um Liverpool capaz de ir bem nos jogos grandes, capaz de competir contra os melhores muitas vezes, não sendo o melhor time, não estando entre os melhores, mas bater de frente, só que regularidade faltava. Faltava parar de tropeçar em jogo bobo, faltava parar de deixar pontos em adversários da parte de baixo da tabela. Quantas e quantas vezes esse não foi um tópico fundamental para definir ou resumir o fato do Liverpool não entrar para valer numa disputa de título? Então tem um mérito muito grande aí do Liverpool, que volta a ser forte, que volta a competir e aí chega numa final de Champions, no ano seguinte é campeão da Champions, então 2 finais seguidas, e aí no outro ano vence com regularidade. Falando em regularidade, né, 2018, 2019 já era uma regularidade, um aproveitamento de título. O aproveitamento do Liverpool só não foi campeão porque o Manchester City fez uma temporada histórica. E aí a gente entra num outro tópico desse Liverpool 2019-2020. Qual vai ser o tamanho desse time, desse título, quando a gente olhar para a história também? E isso, para mim, vai depender muito do pós-título. Por quê? Eu não estou nem falando de próximos anos. É claro que se construir aí mais um título, uma sequência, é evidente, aí ninguém discute. Mas eu estou falando do sentido dos números e recordes que esse time pode quebrar. Já bateu alguns, mas faltam 7 jogos para o Liverpool ainda, né? Então ainda tem muita coisa em disputa. Eu até separei uma listinha, até aproveitando, o próprio site da Premier League fez um levantamento de recordes que o Liverpool já bateu e pode bater. Então se a gente parar para pensar, né? São 86 pontos ganhos em 31 jogos. Essa já é uma marca que por si só é espetacular. Então, às vezes a gente esquece porque não foram só 30 anos, né? 30 anos e uma pandemia depois, porque o título ainda teve que esperar o campeonato atrasar, parar para voltar. Então, haja expectativa, haja demora, paciência para o torcedor do Liverpool poder, enfim, comemorar. E, infelizmente, né, diante das circunstâncias atuais, o cenário atual, do ponto de vista sanitário mesmo, não vai ser a festa que deveria ser, que certamente seria. Festa de encher as ruas, de fazer uma festa monstruosa que seria muito merecido por um título tão aguardado por 30 anos. Mas não vai ser o caso, e aí obviamente é compreensível, são motivos maiores do que o futebol, maiores do que o esporte. Mas então assim, o Liverpool tem 28 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Faltando 7 jogos para o fim, o Liverpool pode chegar
a 107 pontos, o que seria algo absurdo. É muito difícil que chegue, porque precisaria ganhar os 7 jogos que faltam. Mas alguém duvida também, diante do que é esse aproveitamento, para quem ganhou 28 de 31, que também é uma coisa de maluco. Então, se a gente for olhar, nessa temporada o Liverpool bateu o recorde de melhor começo de campeonato, então depois de 21 rodadas tinha 61 pontos, que é uma loucura também, 61 pontos de 63 possíveis, é algo inacreditável. Ainda ampliou essa marca de melhor começo, que virou quase melhor campeonato inteiro, porque fez 79 pontos em 27 jogos. Então é algo que nunca tinha sido visto nas grandes ligas europeias. Maior vantagem no topo da tabela, o Liverpool chegou a ter 25 pontos na atual temporada. Pode inclusive fechar com a maior vantagem. O Manchester City em 2018 chegou a ter 19 pontos de vantagem, né, da temporada 17-18. O Liverpool tem 23. Pode bater essa marca também, é uma marca possível. Mas vamos voltar para outra que já chegou, né? Vitórias seguidas em casa, 23, aí tá somando a temporada anterior, né? O City tinha 20 vitórias entre 2011 e 2012, vitórias seguidas como mandante, o Liverpool bateu essa marca. Isso para ficar em algumas que foram batidas, porque tem várias outras. Mas das que o Liverpool pode bater, 100 pontos do Manchester City, o Liverpool precisa aí de 14 pontos, faltando 7 jogos, 14 de 21. É possível? Claro que é possível. Se seguir esse aproveitamento atual, vai chegar lá. Então, será que vai bater essa marca e vai ter a maior campanha da história da Premier League também, a maior pontuação da história? É muito possível, diria que é bastante provável. Tudo vai depender, é claro, também da concentração, da forma que você vai encarar os próximos jogos. Vitórias numa Premier League. O City teve 32, o Liverpool tem 28. Pode chegar lá também. Com 4 vitórias, empata a maior marca da história. Tem 7 jogos, dá para bater essa marca também. Título antecipado, o Manchester United foi campeão com 5 jogos de antecedência em 2001. O Manchester City, 5 jogos de antecedência em 2018. O Liverpool agora é campeão tendo 7 jogos para fazer, então já é outra marca batida, né? E a vantagem que eu citei, que o Liverpool pode terminar com a maior vantagem de um campeão para um vice na história da Premier League. Então, marca é o que não falta. Esse Liverpool já está escrito na história por diversos motivos. Pelo contexto, por quebrar um jejum muito longo e por poder, pelo próprio nível de futebol, né? Acho que foi um futebol, e aí vocês fiquem à vontade nos comentários. Eu quero saber em que lugar vocês colocam o Liverpool 2019-2020 na lista aí dos grandes clubes, dos grandes times da história, da Premier League, pelo menos, pra gente pegar a era moderna do campeonato inglês. E ele vai entrar nessa disputa, nessa discussão, no mínimo, nesse debate saudável de qual foi o melhor nível. Eu não diria que o futebol do Liverpool 2019 é o melhor futebol que eu vi na Premier League, mas pode ser o melhor aproveitamento e pode ser um dos times realmente mais eficientes dentro do seu modelo e já está entre os melhores times indiscutivelmente. Você vai citar o Arsenal campeão invicto, você vai citar o Manchester City, principalmente 17-18, para mim ali foi o melhor futebol que a Premier League já viu, melhor até do que o Arsenal campeão invicto, embora aquele time obviamente tenha conseguido um feito único na era Premier League, em toda a história do campeonato inglês o Preston tinha conseguido lá no final dos anos 1880, então são episódios únicos. E por falar em coisa diferente, a outra reflexão, para fechar aqui o vídeo, que eu levanto é como às vezes a gente tem a sensação, né, de que determinados recortes são eternos. Então isso é muito frequente quando a gente fala em hegemonia. Quando um time tem uma hegemonia, como o PSG tem atualmente na França, a Juventus tem atualmente na Itália, a gente tende a achar que aquilo ali vai durar para sempre. Então a gente passa até a menosprezar ou a não valorizar, não dar o devido valor por uma conquista que é sempre importante, que é sempre saborosa e sempre merece ser apreciada, que é um título de um campeonato nacional, seja de um nível maior, menor, mas é um campeonato que você disputa. Só que é natural, eu acho, do ser humano mesmo, que você, depois que começa a ver o time ser campeão 2, 3, 4 anos, já entra tão na nossa cabeça, na questão do piloto automático, que a gente tende a diminuir. E fica naquela sensação, vai ser campeão sempre e para sempre vai ser assim. O Liverpool pensava assim, quer dizer, o mundo pensava assim, ou a Inglaterra pensava assim, quando o Liverpool é campeão em 1990, porque o Liverpool tinha dominado as décadas de 70 e 80. Então, a sensação naquele período era essa, vai dominar para sempre. De repente, todo o cenário do campeonato muda, toda a realidade de distribuição de forças muda completamente, radicalmente, e o Liverpool, de clube hegemônico por 2 décadas, vira um clube sem vencer um título inglês por 30 anos. Então eu acho que essa é uma reflexão importante também, nesse sentido. Às vezes a gente acaba
fazendo pouco caso do time que é campeão várias vezes, como se aquilo ali fosse durar para sempre. O torcedor mais velho do Liverpool certamente vai ter em mente isso, ainda mais agora, porque se naquele período cada título era especial, mas já tinha virado quase rotina comemorar título, para quem ficou 30 anos esperando, esse título de agora vai ter um sabor quase incomparável. Então eu acho que é um ponto legal para a gente levantar e abordar também, porque é um gigante, um dos maiores clubes do futebol mundial, né, do futebol europeu, na Inglaterra, dentro dessa disputa com o Manchester United, que vai ser o tópico, o tema do meu próximo vídeo aqui, então já fica o convite, que eu vou falar um pouco mais sobre essa rivalidade, essa disputa também, e esse episódio, como o episódio 2019-2020, entra nessa questão da rivalidade histórica entre os dois maiores clubes da Inglaterra. Conto com os comentários de vocês, a curtida no vídeo, a inscrição no canal, um abraço e até a próxima.